que eu vejo as crianças se apresentando, né, quando elas fazem qualquer coisa, eu fico pensando, meu Espírito, Jesus, que bom que tu chegou primeiro, Senhor, né? Jesus chegou primeiro do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa. Eles estão tendo a oportunidade que nós, muitos de nós, não tivemos, não é? Nós não crescemos num lar cristão, tendo pai, mãe, ao nosso lado nos instruindo, mas eles têm esse privilégio. Por isso que você, pai, você, mãe, vocês precisam se responsabilizar pela educação religiosa dos seus filhos, apresentá-los, apresentar Jesus a eles, né, para que essa semente não seja roubada do coração deles. Quando eles estiverem velhos, quando eles crescerem, né, jamais eles esquecerão de Jesus. Isso que eles fizeram hoje é para a memória deles, marca a vida deles e é de extrema importância para a vida espiritual, desenvolvimento da vida espiritual de cada um deles. Então, amém, crianças, vocês arrasaram, estão lindos, viu? Parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para vocês. Vou ministrar aqui vou fazer uma breve reflexão hoje. Pastor, pega uma mesinha daquela para mim, daqui. E vamos refletir um pouco sobre o sábado. Quem trouxe Bíblia, levanta a mão. Tá no celular? Falar? Você viu? Não. Nós vamos ler alguns textos porque a gente não tem um texto específico. Nós temos alguns textos que vão falar acerca do ministério de Jesus também, com a sua morte, com o seu sepultamento. Jesus ficou das 9 da manhã até as 3 da tarde na cruz. Ontem a Railan estava ali na cruz ontem e ele sabe o quanto foi sacrifício para ele ficar ali naquela posição, né? Imagine na real, cravo nas mãos e nos pés, né? Prego nas mãos e nos pés, sangue se esvaindo, Jesus lá. Quando Jesus sai dali, às 3 da tarde, depois das 3 da tarde, o corpo de Jesus é levado no sepulcro, que estava vazio, que ainda não tinha sido inaugurado por ninguém, mas foi inaugurado pelo nosso Senhor, né? E de um homem que tinha dinheiro, pediu o corpo de Jesus a Pilatos: deixa que eu tomo conta desse corpo. E a Bíblia vai falar que eles usaram bastante essência, né? Ali no sepultamento do Senhor. Nicodemos estava lá, né? Nicodemos é aquele que vai visitar Jesus no escuro da noite, né? E Jesus vai falar para ele que ele precisa nascer de novo. E a Bíblia vai falar sobre ele no final, né? Nesse dia que Jesus vai ser sepultado, ele vai estar lá, Nicodemos, levando então as especiarias para embalsamar o corpo do Senhor. Muito mesmo, muitas especiarias
A Bíblia fala de 34 quilos, né? De especiarias, de unguento, do que é cheiroso, do que Jesus, né, no seu corpo era digno. E eles levam isso, né? Eles levam com eles para fazer esse embalsamar o corpo do nosso Jesus. Ele leva, e ele estava na companhia, acompanhado, José de Arimateia, de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. E Nicodemos levou cerca de 34 quilos e uma mistura de mirra e aloés, né? Uma libra, cerca de 340 gramas também desses óleos. E Jesus foi sepultado. E Jesus morre naquela cruz. E a gente nunca está preparado para enfrentar a morte de alguém que a gente ama, né? Não tem como a gente se preparar para esse dia. Assim como a gente não se prepara hoje, naquele dia também nenhum discípulo se preparou para enterrar Jesus, a sepultar Jesus, né? A perder esse contato com Jesus, a não tocar nele, a não ouvir a voz dele. Acho que eles entraram realmente num profundo desespero e tristeza, né? Porque a questão da morte, o problema da morte é exatamente esse: é você olhar para aquela pessoa e pensar o seguinte: amanhã eu não vou ver, amanhã eu não vou conversar com essa pessoa, amanhã eu não vou tocar nela, né? Amanhã eu não vou receber o toque dela, eu não vou ver o rosto dela, eu não vou ver o sorriso dela, eu não vou ver as lágrimas dela, eu não vou ver mais as lutas dela, eu não vou estar mais com essa pessoa. E aí é tirada aquela pessoa, parece que está saindo um pedaço de nós, né? E assim foi com Jesus e os seus discípulos. E assim foi com os discípulos do Senhor e ele. A sua mãe, as mulheres que acompanhavam, parecia que tinham tirado um pedaço deles mesmo, literalmente. E Jesus não foi qualquer pessoa. Jesus foi uma pessoa extraordinária, né? Quem viveu com Jesus, teve o privilégio de estar ali com ele, foi muito impactado por essa morte. Então, sábado é o dia que o túmulo está com Jesus lá dentro e selado, né? E aí a esperança, cadê? Apesar de todo mundo sabendo que ia acontecer aquilo, todo mundo que eu digo, os discípulos, mas como eu disse, a tristeza foi tão grande que com certeza eles não lembraram. Então, a Bíblia vai falar que foi sábado, que Jesus estava sepultado. Ele morre na preparação sábado, a sexta-feira sepultado está no sábado. Quando a gente vai falar de sábado, a primeira vez que a Bíblia vai falar sobre o sábado vai ser em Gênesis, quando o Senhor cria tudo. E aí a Bíblia diz que no sétimo dia ele descansa. Então Jesus está no sábado descansando, não é? Pelo menos é assim que o negócio funciona. E só que não tão assim, né? Porque o descanso do corpo é uma coisa, a gente pode estar muito ocupado fazendo algumas coisas, envolvidos com as coisas de Deus, envolvido com Deus, e mesmo assim a gente está descansando no Senhor, né? Então isso não quer dizer que Jesus não estava servindo no sábado, que Jesus não estava trabalhando no sábado, que ele não estava fazendo a vontade do Pai dele no sábado do seu sepultamento, mas Jesus estava com o Espírito dele descansado no Pai dele, né? E aí Gênesis 3, de 1 a 3 vai falar, 2 vai falar sobre esse dia. João 19:30 vai falar que Jesus falou, Tetelestai, 19:30 vai dizer assim: está consumado, está consumado. Com isso o
cabeça e entregou o seu espírito. Tetelestai. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Né? Acabou. Eu fiz. Se findou aqui o que o meu pai me incumbiu de fazer, o que eu me ofereci para fazer, está tudo feito, está terminado. Tetelestai. Ontem a gente cantou aqui, vocês estavam aqui, né? Para quem nunca ouviu o que é o Tetelestai, né? Ontem a gente cantou e hoje você está sabendo o que significa está consumado. Diga assim, está consumado. Tetelestai. Significa estar completado em perfeição e resultado disto está perfeito para sempre. Todo o meu dever está perfeito e definitivamente cumprido. Vitória perfeita e definitiva. Certo? É isso que Jesus está dizendo lá na cruz. E Êxodo capítulo 34, versículo 21, vai falar também desse descanso. Êxodo 34, me acompanhe pelo deitado da show, você é obrigado então a abrir a Bíblia. Êxodo 34, versículo 21. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na época da colheita. O sábado do Senhor, descansa do plantio e também descansa na colheita. Jesus, que é o Senhor do sábado, ao trabalhar, trabalhava descansado, porque Jesus nunca deixou de pregar no sábado, orar no sábado, encontrar as pessoas no caminho precisando dele e ele dizer: eu não vou trabalhar porque hoje é sábado. Amanhã a gente se encontra, amanhã domingo, amanhã a gente se encontra, hoje não, hoje eu não trabalho porque hoje é sábado. Jesus nunca fez isso enquanto ele estava aqui na terra. Todas as vezes que aparecia alguém no sábado, Jesus estava trabalhando, porque Jesus não estava descansando a carne dele. Jesus estava descansado em Deus, no Pai dele. O descanso de Jesus, homem, era no seu Pai. Então ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então nosso descanso, já para abrir nosso entendimento, não é no dia, exclusivamente no dia. E não está errado a gente parar um dia para estar com Jesus, desacelerar para estar com Jesus, mas isso não quer dizer que nós não estamos trabalhando, que nós não estamos servindo a Jesus, mesmo no dia onde a gente para se dedicar para estar com Ele, mesmo que a gente separe, como nós os cristãos separamos o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição do Senhor, o dia que o Senhor nos deu uma nova vida, nos transformou numa nova criatura, nos gerou nele. Então nós reservamos esse dia para adorar a Jesus. Mas isso não quer dizer que no domingo a gente não possa estar cumprindo alguma tarefa que seja para a glória do nome do Senhor. Amém? Você pode estar no domingo e alguém chegar na sua casa e dizer assim: vamos visitar uma pessoa que ela está doente e eu precisaria tanto que você fosse comigo. Aí no domingo você vai dizer: não, não vou não, porque hoje é o domingo do Senhor, eu não posso sair de casa para visitar ninguém. Não, esse não é o nosso descanso. Nós saímos de casa e a gente diz: sim, nós vamos visitar alguém, em nome de Deus, para a glória de Deus, fazer aquilo que Jesus fazia aqui, descansando no sábado, certo? Que é diferente, né, de alguém chamar a gente para beber cachaça, para se prostituir. No domingo, não se prostituir ali, ramar atrás da mulher, vem lá, vamos beber uma cachaça ali. Como é que você bebe uma cachaça em nome de Deus? Como é que você bebe uma cerveja em nome de Deus? Como é que você se embriaga ou você se droga em nome de Deus? Não tem como fazer isso, não é? Mas quando o trabalho é em benefício de alguém, quando nós estamos aqui para servir uns aos outros, isso é o sábado do Senhor. É estar descansado em Jesus. E foi isso que Jesus fez. Então, por isso, olha, a gente pode estar descansando no sábado, arando a terra e também colhendo nessa terra de tudo aquilo que a gente já vem
plantando. A Bíblia vai dizer que Jesus é o grão de trigo. Lá em João 12, ele é a própria semente plantada no coração da gente, de toda a terra habitada. Capítulo 12 de João, versículo 24. Diz assim, o próprio Jesus: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então Jesus, mesmo sepultado, mesmo tendo morrido, ele está dando muito fruto. Ele é a própria semente. Ele está trabalhando. Ele continua servindo. Ele continua se movendo de acordo com os céus. No sábado. Então Jesus, ele vai trabalhar no sábado, no sepultamento, no seu dia de sepultamento. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículo 54 e o 55. Quando, porém, o que é corruptível se revertir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Onde está a morte do aguilhão? E eu quero dizer para você que Jesus matou a morte. A morte viu Jesus, deu um grito, e Jesus pisou na cabeça dela, cortou ela no meio com a espada. Então ele foi com as garras de leão nos peitos da morte, jogou ela lá no fogo e disse: acabou a tua força. Tu não tem mais poder na vida dos meus filhos, tu não tem mais poder na vida de quem está aqui nesse lugar de sepultamento, nesse lugar de morte. Ó morte, tu não tem mais poder, nem com quem está aqui e nem com quem ainda vem para cá. Jesus chegou e matou a nossa inimiga. Amém? Aí você vai perguntar: mas pastor, mas a gente não morre ainda? Morre. Todo mundo vai morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí em seguida, qual é a palavra da esperança? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós vamos para lá, para aquele lugar. Mas aquele lugar que era um lugar de morte, agora é um lugar de vida. Aquele lugar que era um lugar de morte, de escuridão, de medo, de não saber para onde a gente vai depois daqui. Depois que Jesus chega lá, aquele lugar que era morte, que era de morte, se transformou num lugar de vida. Por isso não tenha medo de morrer. Diga para seu irmão: tem medo de morrer não. Não tenha medo de morrer. Sabe quem é que você vai ver lá? Quando você atravessar esse portal, quem vai estar esperando por você? Jesus. Porque Ele é o dono daquele lugar hoje. Amém? Aleluia. Ele comprou, Ele derrotou, Ele nos comprou e derrotou a nossa inimiga. Nós vamos ressuscitar um dia e a morte nunca mais nos alcançará. Amém? O corpo corruptível se transformará no corpo incorruptível. Um corpo de mortalidade se transformará num corpo imortal. Amém? Olha só a obra da cruz. Isso aqui é a obra da cruz.
O que Jesus conquistou na cruz. Romanos 6,11. Romanos 6,11. Encheu nosso coração de esperança, para tirar todo o medo da morte do nosso coração. Romanos 6,11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo de que vocês obedeçam aos seus desejos. Veja bem, o fato de Jesus ter matado a morte, ele também matou a carne. Matou a carne. Hoje, nenhum de nós aqui, nem é dominado pela morte e nem é dominado pela carne. Se hoje alguém aqui nessa plateia é dominado pela carne, é porque não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. É porque não entendeu o sábado do Senhor, o descanso do Senhor, a guerra de Jesus no Hades. Jesus matou a morte, venceu o pecado. Então nenhum de nós aqui pode dizer: Jesus, eu estou pecando, estou sendo dominado pela carne, não tenho força. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Porque Jesus, o Todo-Poderoso, Jesus que se fez carne, se fez homem, morreu no teu lugar e no meu lugar. Para que hoje, quando a gente estiver lidando com o pecado, a gente olha para ele e dizer: quem tu pensa que tu é? O meu Senhor já morreu por mim. O meu Pai já me deu vitória. Tu não manda em mim, tu não controla a minha vida. Sai da minha vida agora. Você pode, você deve. Esse é um direito nosso, conquistado na cruz, para entrarmos nessa batalha, nessa guerra com o nosso Senhor. Porque Ele já venceu. Ele já abriu o caminho para nós. Não tem mais nada que nos prenda. O aguilhão da morte não está mais preso no calcanhar da gente. Jesus já venceu. Amém? Amém. Não dê desculpa para o pecado, porque o preço foi alto. O preço foi de sangue. O preço foi de uma vida preciosa que não tinha pecado santo, mas se colocou em nosso lugar. Então, não tem mais o que falar sobre isso. A gente tem que descansar no nosso Senhor. Descansar as nossas aflições, a nossa mente, a nossa dor, a nossa, seja lá o que for, no nosso Jesus. Porque Ele já venceu. 2 Timóteo 1, versículo 10. 2 Timóteo 1, 10 diz assim: sendo agora revelado pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha que palavra poderosa. Ele tornou inoperante a morte. Ele quem? Quem? Pronto, fale o nome dele. Porque é no nome dele que a gente vence essas coisas. É no nome dele que a gente ora. É no nome dele que a gente guerreia. Porque é o nome dele, é o sacrifício dele que tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Você é imortal, eu sou imortal. Amém? Meu Deus, parece que é surreal, né? Realmente você não merece. Eu não mereço. Eu não tenho poder, nem você, para mudar. Nós não temos, mas Jesus tem. Jesus teve, fez, está pronto, está feito, está consumado. Tetelestai, foi feito. Se você não crê, se eu não creio, isso não vai mudar o que Jesus fez. Ele fez o que Ele fez de uma maneira perfeita. Amém? Amém. Você é imortal. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você é imortal. Olha só, você não é um Highlander, mas você é um filho de Deus imortal. Isso é maravilhoso, é no meu tempo, né? É possível. Eu não sou imortal. Nós somos a música da Sandy, mas nós somos imortais.
sobre nós que ela canta, né? Mas nós somos imortais. A Bíblia fala isso sobre nós. Meu Deus, isso é grande demais. A gente pode até perder alguém, ter sepultado alguém. Se você sepultou alguém em Cristo, tenha certeza que você vai se encontrar com essa pessoa. Você vai encontrar-se com ela. E você vai dizer, não é que a gente é imortal? E nós vamos encontrar essas pessoas tão lindas. Jesus ficou tão diferente que os discípulos do caminho de Emaús não conheceram o nosso Senhor, né? Com um corpo incorruptível. Eu já vou terminar. E eu quero terminar lendo Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo 8 diz assim: porque isso é que foi dito quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quando ele subiu às alturas. Quando foi que Jesus subiu às alturas? Depois que ele ressuscitou, foi? Está dizendo, depois que ele subiu às alturas. Quando? Depois não, quando? Ele levou cativos muitos prisioneiros. Tirou todos os que morreram antes dessa ressurreição da prisão, da morte. Depois disso, ele liberou dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra? Eu não vou nem entrar em questões teológicas aqui, porque existem duas correntes aqui. Mas eu creio que essas profundezas da terra foi exatamente quando ele morreu, porque a Bíblia diz que ele, antes no versículo anterior, está dizendo quando ele subiu. Então para ele, quando ele subiu foi quando ele ressuscitou, né? Então essas profundezas está aí linkado à leitura. E ele designou alguns para, ele vai dizer, apóstolos e pastores, mestres, evangelistas, profetas e por aí vai. 1 Pedro 3, a última leitura. 1 Pedro 3, versículo 18. 1 Pedro, versículo 18. Lá atrás, né? No finalzinho do Novo Testamento. 3,18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Jesus estava trabalhando lá no Hades, completando a sua obra plena. Estava lá, junto com todos aqueles que morreram antes da sua vida. Segundo a palavra, aqueles que estavam lá no dilúvio, Jesus estava lá no Hades, pregando para essas pessoas, anunciando o Evangelho àquelas pessoas. Chegou lá e ele disse: olha, aqui eu sou o Messias. Eu que penso que ele chegou
eu sou o Messias. Aqueles que vocês falaram, mas não viram, mas agora vocês estão vendo, né? Jesus pisando no Hades, pisando no inferno, né? E dizendo a Satanás: ei, me dá aí a chave da morte e me dá a chave do inferno. Uma na mão, outra outra. Eu não sei nem se o diabo tem mão, né? Mas se tinha, ele tomou, me deu. Não é mais sua, não lhe pertence, você não tem poder. A partir de agora, espere só a hora, porque quando eu for esmagar a sua cabeça, todos eles verão junto comigo, né? E a igreja triunfará. E a Bíblia diz que vai ser um grande espetáculo naquele dia que Jesus voltar, porque tudo que Deus faz, o movimento é grande, viu? Tudo que Ele faz é espetaculoso, né? Tudo que Ele faz é grande demais. Então se prepare, meu irmão, quando você estiver lá na sepultura, que eu não sei quando é que nós vamos, mas todos nós iremos. Se não, quem ficar aqui verá a volta do Senhor nos ares. Mas até agora Ele não voltou, então todo mundo aqui está sujeito a morrer daqui a pouco, amanhã, não sei, né? Não tenha medo de morrer, viu? Não tenha medo, nem medo de morrer, né? Não diga eu não quero morrer. Não diga isso não. Porque o lugar que você vai não é um lugar de treva, é um lugar de luz. Não é lugar de prisão, é lugar de liberdade. Não é um local de silêncio. Não é um lugar de revolta, de tristeza, de choro, de pranto. Jesus está lá. Jesus está lá. Jesus vem buscar a gente na hora da partida. Ele está ao nosso lado, porque nós somos dele. E Ele não cessou, Ele não deixou de estar conosco. Ele não deixa a gente nem na hora que a gente morre, né? Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem na hora que a gente está. Jesus está trabalhando e cuidando da gente. Amém? Jesus é responsável pela nossa vida até essa hora. Trabalhou e continua trabalhando até agora. Amém? Amém. Que Jesus seja glorificado, que Jesus seja amado por nós hoje, um pouco mais ainda do que ontem, pelo seu trabalho no sepulcro, pelo seu trabalho no Hades, pelo seu trabalho no inferno. Venceu a morte, venceu o mal, venceu o pecado, venceu tudo. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.